Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer atender a esse convite de aqui estar para refletirmos um pouco sobre algum tema, tanto do Evangelho quanto da doutrina espírita, que traga para nós um caminho, que traga para nós uma consolação, mas que também traga a nós um motivo a mais para nós termos a certeza de que aqui estamos com algum objetivo elevado, com alguma programação nobre e com certeza com a permissão do nosso Pai que não nos abandona nunca e que nos remete a várias oportunidades, por várias vezes, com vários chamamentos. E nós estamos aqui hoje para refletir um pouquinho sobre a negação de Pedro, num contexto em que aconteceu, em que ocorreu há 2000 anos atrás. O fato que aconteceu, um pouquinho sobre um olhar através da doutrina espírita e um pouquinho refletindo da nossa vida em cima desse fato, que sabemos que todos os fatos que Jesus trouxe, desde a sua vinda, através da sua chegada aqui até a sua partida, foi de uma importância e de ensinamentos diários para nós que nos chegam até hoje. Então é um momento de reflexão que queremos fazer, iniciando dizendo que era um homem imperfeito, que não era um ser superior, que não foi escolhido um anjo para vir junto de Deus, como os outros 11 apóstolos. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus, mas imperfeitos, com necessidades, e Pedro era um pescador. Conforme Haroldo narra, era um rústico pescador que tinha suas dificuldades, mas que aceita o chamamento de Cristo, Cristo que vem dizer a ele que queria implantar o reino de Deus na terra, mais especificamente nos corações. E nós voltando a 2000 anos atrás, hoje nós teríamos um outro olhar, uma outra visão, até porque nós conhecemos Jesus, porque nós conhecemos Cristo e a sua missão. À época tinham narrativas de como viria esse Salvador, mas não um galileu que viria caminhando sem glórias, sem poderes e chamando pessoas ao longo da sua caminhada. E Pedro diz sim, apesar da sua imperfeição, ele vai aceitar esse convite juntamente com outros 12 apóstolos. Então ele vai começar esse apostolado junto com Cristo e vivencia muito, tem muita vivência com Jesus Cristo diariamente, porque ele larga tudo que fazia, a sua pesca, a sua própria vida, e vai conviver, estar com Jesus num período que não foi até um período muito longo, mas foi um período de grande aprendizado, com o afunilamento desse aprendizado, depois desse período em que Jesus vai a Jerusalém e que acaba com a crucificação. Calvário, a crucificação e após a ressurreição e todo aquele desdobramento que vem acontecer depois. Eu trouxe o Evangelho, segundo com a tradução de Haroldo Dutra Dias, porque para mim, ele é mais simples de entendimento, ele fala melhor a alma. E na revelação de Pedro, que tem tanto em Mateus quanto em Mateus 16, 13 e 20, diz assim: saiu Jesus com seus discípulos em direção às aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser eu? Disseram-lhe uns que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E ele lhes perguntava: e vós, quem dizeis ser eu? Em resposta, Pedro diz: tu és o Cristo. Então, ele tem a certeza, Pedro tem a certeza de quem estava ali era realmente o Messias, de que era o enviado para realmente implantar na terra, nos nossos corações, o reino de Deus. Então ele tinha essa certeza enquanto ele convivia com Jesus. Ele diz, assevera e vive isso no dia a dia com uma simplicidade muito grande, mas ainda muito imaturo nas questões de olhar para a vida espiritual, de olhar para frente, de olhar além daquela vivência do corpo físico.
na sequência, eu já quero ir diretamente para as negações de Pedro, para nós ir direto ao fato e conseguirmos refletir um pouquinho sobre. Estando Pedro embaixo no pátio interior da residência, Jesus já tinha sido entregue e já estava junto a Pilatos. Então, uma das criadas do sumo sacerdote, ao ver Pedro se aquecendo, fitando-o, diz: Tu estavas com Jesus o Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o pátio externo. E o galo cantou. Vendo a criada, novamente começou a dizer aos presentes: Este é um deles. E ele novamente negava. E um pouco depois, os presentes novamente diziam a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, pois tu és também Galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem de que falais. E logo um galo cantou pela segunda vez. E lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe disse: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorava. Então esse fato acontece num contexto em que nós retrocedemos um pouco, em que nós estamos vendo, caminhando, acompanhando Jesus, chegando à cidade, a Jerusalém, lembrando que à época, como nós não tínhamos, ele caminhava, ele se dirigia, ele se movimentava pelas regiões a pé. Então demorava muito entre uma localidade e outra, entre uma cidade e outra, entre uma aldeia e outra, era muito demorado. Então nesse processo de caminhar, de se dirigir por vários dias, Jesus encontrava situações para trabalhar o aprendizado para os apóstolos, para as pessoas que conviviam, mas também para chegar até nós hoje, então ao longo de 2000 anos, e com certeza seguirá esse ensinamento e nós vamos conseguir entendendo melhor tudo o que Jesus nos trouxe. Nesse caminho a Jerusalém ele vai encontrar pessoas que ele tem que trabalhar, por exemplo, o cego que chega, que ouve Jesus e diz e pergunta se era Jesus que passava e disseram que sim. E ele chama, ele grita por Jesus e Jesus vai e cura-o. Mas só foi esse que Jesus encontrou ao longo do caminho, enquanto ele se dirige no seu caminho, longo caminho, para chegar a Jerusalém. E Jesus sabia o que iria passar em Jerusalém, ele sabia, tanto que ele previu algumas vezes, e uma das vezes Pedro disse que não deixaria que acontecesse. E aí que Jesus disse: Tu ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Então ele cura esse cego. Quantos cegos, quantos leprosos, quantas pessoas em dificuldades Jesus passa enquanto esse caminho? Com certeza muitos. E nós vamos entender o porquê que Jesus cura este, porque esse ele levanta, ele larga a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Ele tem a certeza de que será curado. Ele tem a certeza de que ele largando a sua capa, porque ele tinha uma capa, para que ele pudesse mendigar. O Império Romano dava uma capa, e ele sabendo que ele largando, alguém com certeza pegaria imediatamente. Mas ele teve a certeza e Jesus o cura. E por que não curou os outros? Exatamente por isso. Porque os outros ficaram na dúvida, ficaram na incerteza, não acreditaram, não foram ao encontro de Jesus. Permaneceram na ignorância, permaneceram no medo, na falta de fé que faz avançar, na falta de fé e na própria omissão de querer melhorar. E na invigilância de conhecer, de entender o mundo, que nós, depois de Cristo e das verdades de Cristo, vamos entendendo por que aqui estamos, vamos refletindo, vamos conhecendo das várias moradas na casa do Pai, vamos entendendo que viemos aqui para evoluir a alma e não um corpo físico. E Jesus continua caminhando e ele ensina sobre as verdades da vida, sobre as questões dos bens materiais, porque os bens materiais disseram um dia tentando pegá-lo, tentá-lo, porque de tudo fizeram para matar Jesus. E a ilusão nossa, achar que matamos Jesus à época. Jesus não morre. Nós podemos, no máximo, cumprir aquilo que ele veio fazer.
que foi demonstrar para nós o que é verdadeiro nessa vida, que para nós é ilusório por tudo aquilo que nós nos enganamos e aqui viemos fazer e acabamos tomando um outro trajeto. Porque perguntam a Jesus se é lícito dar censo a César. Devemos ou não devemos? Era simples. Era só para tentar e pegar Jesus, para ele cair em contradição, para eles ter alguma coisa para acusá-lo e matá-lo. E ele pega uma moeda e vai dizer o que se vê na moeda. Então, César. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele vai trabalhar para nós as questões materiais, ele vai nos dar o direcionamento. E é muito atual. O que nós vemos hoje é muita ilusão a respeito dos bens, do conforto, da ignorância da matéria, de acharmos que somos um corpo físico. Jesus lá na frente, quando ele já está morto, que ele é colocado no túmulo, e que ele, no domingo, quando as mulheres vão encontrá-lo, não encontram. Mas ele poderia ter ascendido ao céu e o corpo físico estar ali. Mas o nosso apego, a nossa ilusão é tão grande que se visse o corpo de Jesus ali, nós teríamos a ilusão de que Jesus não teria ascendido aos céus. Que Jesus estaria ali porque ali está o corpo, a nossa ilusão da matéria, a nossa ilusão, a nossa percepção que nós somos um corpo físico, e negamos as verdades espirituais, como aconteceu com Pedro, quando ele nega Jesus, ele nega todo o ensinamento que ele teve. Essa omissão que permitiu que Jesus fosse levado sem dever nada. Ao contrário, um espírito superior, que nada fez de mal, ao contrário, só fez o bem, só uma pessoa de um intelecto muito grande, pela sua vivência, pela sua construção, é um Cristo, é um responsável pelo planeta Terra. Então não estamos falando de uma pessoa com dificuldades ou algum tipo de imperfeição. Não. Tanto que na noite que ele é entregue, nesse contexto todo, não apenas a negação de Pedro, mas num contexto, a ilusão da matéria, mais uma vez, de Judas, que imagina que vai conseguir fazer com que esse mundo de regeneração que Jesus falava como um reino de Deus nos corações, ele achava que ele iria acelerar. Então ele faz uma troca através da ilusão de receber moedas de prata, e depois ele queria que Jesus fosse preso e que depois soltasse, e que aí Jesus viesse. Ele quis atropelar, ele queria, na realidade, trabalhar, tirar Jesus, para que na sua vaidade, no seu engano, na sua ilusão, num contexto de ilusão, ele troca Jesus por moedas, que acabam nem ficando com ele depois, porque ele tenta devolver, mas eles não aceitam, não é o dinheiro que eles queriam era Jesus. Porque Jesus, ele veio e realmente ele estava implantando o reino de Deus, mas os poderosos, aqueles que tinham os poderes, que tinham os bens, que dominavam a sociedade, a população, eles não queriam perder esse momento deles, que é um momento que nós compreendemos como um momento muito rápido aqui na Terra, e que se iludem, e que na verdade eles queriam era acabar com Jesus. Eles percebiam que Jesus tinha a razão e que era verdadeiramente o Messias. Vários reconhecem, depois inclusive se tornam cristãos, e vão vivenciar o cristianismo, inclusive vão dar a própria vida em favor de uma causa que nos chega até hoje, que são as verdades eternas, que é o verdadeiro cristianismo, aquele cristianismo que Jesus trouxe, que depois ele se perde e se mistura com o Estado, mas nós hoje estamos revivendo, através da doutrina espírita, esse cristianismo que aponta para as verdades espirituais, para as verdades que nos tiram do planeta Terra, mesmo nós estando aqui encarnados. Então, nesse contexto, Jesus, ele, quando está com os apóstolos, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele chama Pedro e sai a alguns passos e diz: Pedro,
vou orar, vou conversar com Deus, com o Pai. Jesus já sentindo uma grande aflição e ele sai para orar. E diz, vigia, orai e vigiai. E quando Jesus vai e conversa com Deus, ele diz a Deus, faça-se a tua vontade, não a minha. E é feito a vontade de Deus. E todo o sofrimento que Jesus passa foi para demonstrar a nós que esse planeta é um mundo de provas, de expiações, que agora caminha para o mundo, uma transição de uma regeneração, mas essa regeneração ela é interna, ela é uma vibração que está melhorando, que está tendo uma sintonia melhor e que depende de nós estarmos aqui ou não. Planetas existem, várias moradas na casa do Pai, e Jesus diz em diálogo com os apóstolos, porque ele é questionado por Filipe, por próprio Pedro, aonde isto vai? Nós não sabemos o caminho. Como vamos chegar até ti? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Então, por mais que nós não sabemos, nós podemos perguntar, mas para onde? Se alguém sai aqui, não sabemos para onde foi, para Canela, se foi para o centro de Taquara, se foi para Porto Alegre, nós não sabemos o caminho. Mas seguir o caminho de Jesus é seguir, fazer o bem, não nos omitirmos, não a omissão. E quando que nós nos omitimos a Jesus? Ele disse, quando não fizerdes a um pequenininho, estarás fazendo a mim. Quando não visitardes alguém que está preso, ou alguém que está enfermo, é a mim que estás deixando de fazer. Então esse é o caminho. Quando nós omitimos a um nosso familiar, a um nosso irmão, que está em dificuldade, alguém que já passou para o mundo espiritual, às vezes, através do suicídio, e que nós julgamos, e que nós não fizemos a oração, como se nós tivéssemos a perfeição em nós. Não, ninguém é perfeito, ninguém pode atirar a primeira pedra, até porque nós não conhecemos todas as nossas vidas, não conhecemos as nossas imperfeições, tanto quanto para os apóstolos, como Jesus era um médico que andava curando almas e apontando o caminho da cura. Hoje, a doutrina espírita, o centro espírita, os ensinamentos que os espíritos superiores nos trazem, eles são considerados uma escola, mas também é considerado um hospital. E nós temos que curar nossa alma, nós temos que nos curar. Então, quando nos omitimos, quando deixamos de fazer aquilo que viemos com um projeto existencial para fazermos, nós estamos omitindo o cuidado a Jesus e deixando que Ele carregue uma cruz que não pertence a Ele, que ao contrário, nós é que temos essa cruz a carregar. Lembrando que a cruz, na época, ela era exatamente utilizada e foi aperfeiçoada em sua maldade toda por Roma, pelos romanos, para exatamente matar e causar terror às pessoas. Jesus, ele não usa a cruz para causar terror às pessoas, mas para uma libertação. E o que nós vemos de Jesus é o depois da cruz, que é aquela situação de ascender ao mundo espiritual, nos trazendo todas as informações necessárias, todas elas estão contidas nos evangelhos, na sua vida, na sua vivência, o antes dele vir, o depois. Então, quando ele está no monte, no Getsemane, com Pedro, ele volta e Pedro está dormindo. E ele diz, mas não conseguistes vigiar nem por uma hora. Jesus chama a atenção. E o que esse dormir, o que esse acordar tem a ver conosco? Tem a ver com tudo em Cristo é ensinamento. O que era o dormir? Jesus não ia ficar triste ou chamar a atenção depois de uma longa caminhada, porque já era à noite, de ele estar cansado e de ele estar repousando. Mas não. Jesus ele traz um ensinamento até porque está no final da sua jornada aqui na Terra, num corpo físico, porque ele continua a sua jornada até hoje. Ele vem falar de despertamento, de vigiai. Vigiai se nós estamos cumprindo a nossa programação
existencial. A doutrina espírita ela é consoladora, ela não veio aqui para tirar pedras em ninguém, para acusar ninguém, não trazer a culpa a ninguém, mas direcionar. Nos acolher, mas nos direcionar. Nos mostrar que estamos aqui realmente para olharmos para dentro de nós e enxergarmos essa alma que aqui está, esse espírito que sou eu, e que em pouquíssimo tempo eu voltarei ao mundo espiritual. De que forma? Depende de mim. Tem um livro, que é o livro Voltei, de Irmão Jacó, que é Frederico Figner, que foi vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, e que ele chega ao mundo espiritual e que ele acha, chegando lá, que já vai ascender a mundos superiores, que ele já vai vir, que ele vai fazer narrativas, que ele vai escrever um livro, que ele já vai estar entre confrades, que já vai ir no trabalho mediúnico e já vai dialogar. Grande engano. Ele narra no livro e dessa forma ele nos autoriza a uma reflexão, a um chamamento e a importância da caridade. Porque ele chega lá e ele percebe que ele não tem luz, que a luz dele não brilha. E ele, quantas vezes nos trabalhos mediúnicos, ele diz aos espíritos, trabalha a tua luz, tenta fazer com que a tua luz progrida. E quando ele chega ao mundo espiritual, esses espíritos vão a ele e dizem, cadê a tua luz? Cadê a tua luz? E muito ele deu. Muitas coisas materiais ele deu aquela casa que hoje é a Casa dos Artistas, que existe até hoje. Ele deu muito a Chico Xavier. Ele deu muito, ele fez muita caridade. Mas como era muito pragmático, tinha que resolver as situações, ele fazia. Mas nesse contato, nesse convívio diário com a família, inclusive com as pessoas do centro espírita, ele reconhece que faltou a amorosidade, o carinho, o olhar, o olho a olho e perceber que ali tem um outro espírito tão imperfeito quanto ele, quanto eu, quanto cada um de nós. Então é essa comunhão de imperfeitos e que nós precisamos trabalhar com amor, com indulgência, com equilíbrio, apontando cada um no seu caminho, mas todos se ajudando. Então ele diz, não se ache esquites, irmão Jacó diz, não se ache esquites com a consciência, ou seja, com a lei, por atender a pequenos trabalhos, pequenos afazeres de caridade. Isso é um espírita que foi vice-presidente da Federação Espírita e que vem nos trazer. E aí depois ele narra o livro Voltei, de grande importância para nós estudarmos, lermos, e ele quando ele vai ser acolhido na beira da praia, porque ele não acorda numa região de harmonia, de luz, ele é um ensinamento para ele e que serve para nós. E ele vê uma professora vindo, e essa professora vem irradiando uma luz que ele diz, dá inveja, porque ela atendeu a programação dela, ela acolheu no trabalho dela, ela foi uma pessoa que conseguiu fazer aquilo que veio para fazer nessa vida, que era atender aos alunos, às famílias, dentro do seu lar, no seu trabalho. E a nossa omissão, muitas vezes, no nosso trabalho, nós, com os nossos colegas, com o horário, com o fazer a mais, fazemos o que está no contrato. Eu faço o que está no contrato, e o fazer a mais, e o olhar para outra pessoa que está nos procurando, independente do que nós temos a oferecer profissionalmente, mas olhar e ver o que mais nós podemos fazer que não está no contrato profissional, mas que está no contrato divino. Aquele contato de coração para coração, aquela implantação do reino de Deus que Jesus veio e que ainda está trabalhando nessa implantação. Então, quando Jesus ele fala para nós, através desse chamado a Pedro para nos mantermos acordados, Joana de Ângeles, ela vai dizer que nós estamos com algumas situações hoje aqui da nossa consciência, e ela traz alguns níveis de consciência. E Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo. A primeira é a consciência de sono sem sonhos. E ela vai dizer assim, nesse estágio a pessoa vive basicamente para cumprir os fenômenos fisiológicos. Comer, dormir, reproduzir-se e atender aos prazeres sensoriais vinculados ao ego. Conhecemos pessoas assim? Somos assim em muitos momentos de nossa vida? Consciência de sono sem sonhos.
só atende às questões fisiológicas do comer, dormir. E por várias vidas nós fizemos isso e nos percebemos no mundo espiritual, voltamos e reencarnamos de novo, voltamos, num automatismo. E a consciência de sono com sonhos. Nesse nível de consciência, temos um maior diálogo entre a consciência, então o consciente, e a inconsciência, o inconsciente. Ainda há preponderância dos desejos controlando as ações do indivíduo, embora um suave despertar. É isso que Cristo queria dizer. Desperta, orai e vigiai, presta atenção no que tu está fazendo aqui. O que estás fazendo aqui? Jesus veio e verbalmente ele nos disse e nos chega até hoje. O 3. Consciência de sono acordado. Identificação. Avalia a Joana de Ângeles que a determinação pessoal, aliada à vontade, conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial. À medida que amadurece as reflexões em torno desses postulados, avança para a próxima etapa. Consciência de sono acordado. Joana de Ângeles, ela diz, a gente desperta, estamos acordados, mas ainda sonolentos. Ainda perdemos o tempo com coisas que são desse mundo. Ainda perdemos tempo identificando se devemos dar a César o materialismo, o mamon, ou nos direcionamos para Deus, como o filho pródigo, chegando ao fim de uma jornada que perde seu dinheiro, perde os amigos, está já começando a perder a saúde, identifica que ele era feliz, era na casa do Pai, e ele começa a identificar. Ali ele começa a despertar, que é o encaminhamento que Jesus diz. Desperta, mas precisamos da dor, precisamos da dificuldade, porque quando estamos no conforto para ter esse despertamento é meio complicado. Jesus disse que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, mas pode. Mas o conforto nos deixa meio que anestesiados e com um sono maior de percebermos. Então, esse despertamento ele é necessário e que trabalhemos as reflexões todos os dias. Será que eu preciso tanto de determinadas situações? Futebol, a novela, os prazeres sensoriais, do sensualismo, as conquistas materiais que são importantes, sim, mas é para o uso e não para o abuso. E o 4, transcendência do eu. O ser desidentifica-se da persona, do coletivo, e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Quantos homens e mulheres entregaram suas vidas à vida do ego, por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? Dentre vários, recordamos de Gandhi, que abdicando dos honorários rentáveis que a advocacia poderia lhe proporcionar, resolveu advogar por uma causa maior, muito além do ego. Suportou prisões, greves de fome e todo tipo de violência, e sem pegar em armas conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação de que se tem notícia. Demonstrou que além do ego existem forças poderosas que podem mobilizar toda uma massa humana. Essa é a transcendência do eu. E o 5, consciência cósmica. Então o exemplo é Jesus. É o exemplo perfeito. Disse o Mestre, eu e o Pai somos um. E aí não é que Jesus seja Deus. Jesus não é Deus. Mas é a vivência, a identificação de que tem um ideal, que é progredir. É o ideal da reconciliação, como diz a doutrina espírita, para que possamos gravitar para a unidade divina. Mas nós somos esse balão que gravita para a unidade divina, mas nós vamos enchendo de peso através da vaidade, do orgulho, do apego, da posse. E fica difícil gravitar com todos esses pesos, todos que nós colocamos em nós mesmos. Identificar os pesos, que cada vez mais a doutrina espírita nos remete
a compreensão é importante para cada um de nós. Identificar as responsabilidades, o dever que nós temos dentro do nosso lar, com aqueles espíritos que reencarnam conosco, nossos filhos, o cônjuge, que não é posse nossa, ao contrário, é um espírito tão imperfeito quanto eu, no mesmo barco, mas com necessidades como nós temos, como eu tenho, como cada um de nós temos, de progredir. E esse caminhar, é necessário que nessa barca todos movimentem o leme numa direção, porque senão não se chega a direção nenhuma. E a direção nós vamos compreendendo qual é? É o reino de Deus. Esse reino. E como é que é o reino de Deus? É um reino em que cada um compreende o seu dever, em que não abusa e que então usa. Porque nós estamos aqui, é maravilhoso o planeta Terra, e que bom se nós pudermos retornar para cá, dentro dessa transição para um planeta de regeneração. Alguns talvez não consigam reencarnar aqui, e outros, quem sabe, já possam, já nessa transição, já ir ficando, quem sabe, até um tempo maior no mundo espiritual, estudando, refletindo, trabalhando, fazendo parte de uma equipe, e quem sabe em pouco tempo. Divaldo Franco conta que a sua mãe foi analfabeta aqui na Terra. E ele queria ensiná-la, mas não conseguiu, não teve êxito. E ele diz que logo, pouco tempo depois que ela desencarna, ela volta trabalhando. E aí foi desbloqueado recursos, faculdades que ela tinha, que tinham sido bloqueadas para essa existência, porque ela tinha que passar por um processo em função de situações de equívoco em relação ao intelectual, ao intelecto, às letras. Então ela vem e em pouco tempo ela já retorna trabalhando junto com Joana de Ângeles. Ela vem e identificada com essa vivência que é a vivência cotidiana do amor, que é a cotidiana do desprendimento, porque Pedro, ele vai negar a Jesus, mas por uma invigilância. Numa questão do livro O Consolador, na pergunta 320, é questionado a Emmanuel: que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? Resposta: a negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero, na definitiva edificação de si mesmas. Esse é Emmanuel que nos traz e identificamos, conhecemos Emmanuel, e então Pedro, ele, na sua invigilância, na sua fragilidade como ser humano, como alma encarnada, ele nega Jesus pelo medo. E Jesus segue o seu Calvário e segue aquilo que veio programado a fazer, como uma programação. E ele chegou a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz que sim. E Pedro deixou de amá-lo porque ele negou? Não. E Jesus deixou de amá-lo, a ele, Pedro, a Judas, por ter, vamos dizer assim, traído ele e entregado aos romanos, para passar pelo Calvário, pela crucificação? Não. Ele, ao contrário, ele vai ajudar. E Pedro, ele vai continuar vivo, ele continua encarnado, e por mais uns 30 anos, ele vai trabalhar ainda na Casa do Caminho, muito. E certo dia, a Casa do Caminho, ele trabalha um dia todo acolhendo todos aqueles necessitados, e Pedro se sente fatigado, se sente triste, vamos usar a palavra até em estado de depressão, de hoje, e ele se senta, fecha a Casa do Caminho, anoitece, e ele se senta. E alguém bate a porta, e ele diz, grita: já fechou, não atendemos mais ninguém hoje. Cansado. E a pessoa entra, e ele diz: mas não ouviste, eu não atenderei mais ninguém hoje. E quando chega a uma luminosidade, ele identifica Jesus. Jesus, já no plano espiritual, chega e olha e diz a Pedro: Pedro, eu pedi
quando eu perguntei se tu me amava, eu disse, então apacenta, cuida das minhas ovelhas. E Pedro, ele renova as energias, olha para um futuro, percebe que está no caminho, que Jesus retorna a ele, mata aquela saudade de Cristo, que depois Cristo vem acolhê-lo quando ele é crucificado, e as narrativas é que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, que é o mesmo aquele que decepa a orelha do soldado romano quando eles vão prender Jesus, é o mesmo que quando foi preso, que iria ele ser crucificado, não permitiu que ninguém atacasse aos soldados que foram prendê-lo. A paz que ele construiu através da caridade, através da não mais omissão, através do entendimento de que os irmãos precisavam dele. E ele segue esse caminho, trabalha essa paciência, essa fé dentro dele, com outros apóstolos, com Paulo, inclusive, e ele vai gentilmente caminhando junto com os, sem nenhuma negação, como fez Cristo, vai ao seu próprio Calvário, vai na sua própria crucificação, ser recebido depois por Jesus e ser trabalhado no mundo espiritual. E quando ele está no mundo espiritual, Jesus disse, agora eu retorno, depois de um tempo, e ele diz, onde vai, Jesus? Eu vou acolher, eu vou trabalhar na terra. E ele diz, então eu vou junto. Esse é Pedro, que por mais que tenha negado Jesus, como nós acabamos negando muitas vezes, pela nossa invigilância, pela nossa falta de olhar para o mundo espiritual, para nós como espíritos, ele vai trabalhar com Jesus novamente. Então Jesus convida-o uma primeira vez, ele aceita. Nós temos vários chamamentos, muitos chamamentos, dentro do nosso lar, na nossa vida, aqui, como estamos encarnados, aqueles que estão desencarnados da mesma forma, e é uma sequência, é uma necessidade que nós temos de seguir Jesus, de, como o filho pródigo, retornar à casa do Pai e não negar a Jesus, ao contrário, acolhê-lo em nosso coração e trabalharmos o reino de Deus em nossos corações e que dessa forma levaremos esse reino de Deus a outros corações. Agradeço mais uma vez, pedindo a Jesus que nos ampare nessa jornada.